Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome bendito de Jesus Cristo, que a mão do Senhor está sobre a tua vida, que direções de Deus virão até você, que o Senhor lhe dará a resposta certa e que a sabedoria do Altíssimo te cobrirá. Nós pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Temos falta de sabedoria e reconhecemos a nossa dependência de Ti. Também, Senhor, há muitas pessoas que precisam de uma direção certa dentro da sua casa, uma direção certa na sua família, uma direção certa sobre mudanças. Apresentamos diante de Ti, Pai, que nesses 7 dias o Senhor possa falar conosco claramente e possamos entender o que o Senhor está querendo falar. Pedimos também, Senhor, que Tu tire do nosso caminho tudo aquilo que vem para gerar medo, para gerar dúvida ou para tentar resistir a algo que o Senhor está falando conosco. Oramos em nome de Jesus e pedimos, fortalece-nos, ó Deus. Também eu oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Que toda enfermidade, todo câncer, todo tumor, todo cisto, microcisto, toda fibromialgia, toda artrite, artrose, reumatismo, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também para que toda ansiedade seja eliminada, todo tipo de peso que essa pessoa sente, tudo aquilo que oprime sua mente, tudo aquilo que oprime a sua vida, que ela seja liberta agora, que a mão do Senhor venha sobre ela e que o Senhor a toque com seu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, remova agora todo tipo de influência espiritual ao redor dela, que pode contaminar as suas decisões. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai, por toda mulher que não pode engravidar, para que haja cura na vida dela, na vida do marido. Eu oro em nome de Jesus por um milagre, por uma intervenção de Deus. E se essa pessoa estiver aqui me ouvindo nesse momento, até mesmo crianças ou depois, com dores no ouvido, eu oro pela cura total e completa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Estamos hoje no primeiro dia do nosso propósito, orando por direções especiais. E nós estamos também declarando que o Senhor pode nos dar sabedoria. Por isso, escreva aqui nos comentários a frase profética dessa semana: Senhor, dá-nos sabedoria. Glória a Deus. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. Então escreva aqui nos comentários, essa é a nossa frase profética dessa semana: Senhor, dá-nos sabedoria. Como está escrito em Tiago 1,5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Amém? Hoje estamos retornando para São Paulo, ore por nós. Amém? Hoje estamos retornando para São Paulo, então ore por nós. E desde já, eu sou grato a Deus pelo tempo que estivemos aqui nos Estados Unidos, de ter conhecido irmãos, de ter servido a Igreja de Jesus, também de ter desfrutado. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Eu quero compartilhar com você um testemunho maravilhoso da Aldiana. E a Aldiana escreveu assim: a paz. Em setembro de 2024, eu recebi uma palavra e uma pregação sua pela manhã, dizendo que uma mulher que tinha 3 anos de casada estava orando para engravidar e iria conceber. Tomei posse daquela palavra mesmo tendo acabado de passar por um cisto no ovário, uma anemia e uma perda gestacional. E hoje, para a glória de Deus, nossa bênção Maria Olívia completa 20 dias de seu nascimento. Deus é fiel. Que o Senhor abençoe infinitamente sua vida, sua família e seu ministério. Glória a Deus. Esses dias eu estava chegando na igreja em Alphaville e um irmão na porta, a igreja
as pessoas estavam chegando para o culto. Eu gosto sempre de entrar pela porta da frente. Só não entro pela porta da frente quando eu estou muito já em cima do horário, que daí eu tenho que entrar por dentro, que é mais rápido. Mas quando eu posso, eu entro pela porta da frente, cumprimento os porteiros e depois eu vou em direção ao púlpito. E um irmão, muito legal ele, me cumprimentou e disse assim: profeta, já parou para pensar se todas as pessoas que já engravidaram, de você orando e elas engravidaram, viessem no culto aqui? Aí ele disse assim para mim: ia encher essa igreja aqui, só de mulher que engravidou. Eu disse: é verdade, porque isso é uma marca que Deus deu para o nosso ministério, porque muita mulher engravida realmente. Isso é uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus. Né? Então eu sou grato a Deus, né, por poder testemunhar isso e saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Não que sejamos alguma coisa, porque é Deus na nossa vida, somos filhos de Deus. Amém? Mas quem opera o milagre é Deus, quem cura é Deus. E glória a Jesus. Temos muito que agradecer e olhar para Ele. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu quero ler uma passagem bíblica. Enquanto isso, você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração, deixa aí o teu like. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos, certo? E tem um sininho aqui. Se você não ativou a notificação desse sino, clica aí no sino e ativa as notificações. Aí você pergunta: por que isso é importante? Porque daí o YouTube vai avisar você quando eu estou ao vivo. As pessoas, quando não clicam no sininho, eu posso entrar e você não vê. Então é importante você clicar no sininho e ativar as notificações, tá bom? Salmos 89, verso 20, diz assim: achei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. A minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu esmagarei diante dele os seus adversários, e aos que o odeiam abaterei. A minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua destra sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Eu acredito que o inimigo tenta derrubar uma pessoa de duas formas: ou por meio do pecado, e infelizmente muitas pessoas, não sabendo a gravidade do pecado, elas acabam se enroscando em situações erradas, com pessoas erradas, com negócios errados, em caminhos errados. Então o pecado traz morte espiritual. Nós pecamos, mas uma coisa é você pecar, sabe, sendo conivente com aquele pecado, e outra coisa é você lutar contra o pecado. Então é importante você entender que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então tem muita graça de Deus para nos fortalecer e para nos ajudar a não pecar, nos ajudar a não ir pelo caminho do pecado. E o pecado destrói a vida de uma pessoa. O pecado destrói o casamento. O pecado arruína as finanças. O pecado quebra tudo na vida de uma pessoa. Esses dias ainda eu vi um vídeo a respeito de um homem traindo a sua mulher. E aquilo ali viralizou, enfim. E depois eu vi uma entrevista dessa pessoa e essa pessoa relatando, né, o quanto perdeu por causa daquilo. Então o pecado ele traz perdas para uma pessoa. O pecado traz perdas, o pecado traz frustração, o pecado traz decepção, o pecado atrai o que é negativo para a vida de uma pessoa. Então o inimigo, quando ele quer derrubar uma pessoa,
ele tenta ela. Ele tenta ela. Isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com Jesus. O diabo tentou Jesus para fazer Jesus pecar. É por isso que ele foi lá no deserto. Olha só como ele é um negociador. Ele tentou de várias maneiras, sabe? Podia parecer que ele queria abençoar Jesus, mas você sabe, o pecado nunca vai abençoar ninguém. O pecado nunca vai abençoar, o pecado nunca vai ser uma bênção na vida de uma pessoa. Deus não precisa do pecado para te abençoar. Ah não, eu pequei para que então eu reconheça que Deus é Deus na minha vida. Não. Deus não precisa disso para te convencer. Não precisa que você caia em pecado para que você veja a glória de Deus. Isso já aconteceu. Jesus veio e você foi resgatado através da salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, glória a Deus por isso. Então, o pecado é uma armadilha. O pecado, ele é uma tentação que vai levar você, sabe, a viver outras coisas. Ele vai abrir uma legalidade. O diabo quer uma legalidade. Ele não pode entrar na vida de uma pessoa sem a legalidade. O pecado dá legalidade. O pecado é um documento legal no mundo espiritual para o mal agir. Então uma pessoa, é que nem quando as pessoas me fazem perguntas e elas dizem assim, por que eu não estou conseguindo vencer? Provavelmente porque tem uma legalidade ali na vida da pessoa. Não é que ela está passando por um deserto, é que tem um pecado que é uma legalidade e ela ainda continua com aquele pecado e o mal continua entrando por aquela porta, porque o pecado é uma porta para o mal, é uma porta e não adianta. Não, mas o inimigo não vai me achar mesmo em pecado, ele acha. Ele fareja o pecado, ele entra por meio do pecado. Então o pecado é uma porta. Só que tem uma segunda coisa que o inimigo usa também para derrubar pessoas. Nós lemos esse texto aqui sobre Davi. O diabo nunca conseguiu entrar por essa segunda porta em Davi. Ele conseguiu entrar na vida de Davi pelo pecado, mas não pela segunda porta que eu vou falar. Só que tem muita gente que essa segunda porta é uma porta por onde o inimigo tem entrado muito, que se chama a porta do medo ou da intimidação. O diabo tem tentado colocar medo nas pessoas. E você sabe, quando você está num lugar, até num lugar onde tem a justiça, um lugar onde tem homens armados ou um lugar onde seja muito severo, você entra ali e você se sente intimidado. O medo, a intimidação é uma das maiores armas que o inimigo tem usado para impedir pessoas de viverem a plenitude do seu propósito. O medo te impede de comprar e construir, o medo te impede de abrir o seu próprio negócio, o medo te impede de pregar a palavra, o medo te impede de falar de Jesus abertamente, o medo te impede de fazer uma mudança na sua vida, de mudar de cidade, de mudar de país. O medo tem sido um dos maiores artifícios, armas, ferramentas que o inimigo tem usado para tentar destruir a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É por isso que o inimigo sempre vai tentar o homem com essas duas ferramentas poderosas, que é o pecado e o medo. Tem gente que tem dom, tem gente que tem capacidade, tem gente que está me ouvindo aqui que tem uma capacidade extraordinária, mas o medo tem mantido você, sabe, num lugar de reclusão, num lugar isolado. Você tem medo de ser enganado pelas pessoas porque já foi enganado. Você tem medo de ser traído porque já foi traído, então você não entra no novo relacionamento. É o medo. O medo, ele é um atormentador silencioso. Ele mantém você numa zona de prisão emocional que impede você de romper. Quanta gente boa eu tenho encontrado, pessoas que têm coisas grandes de Deus na sua vida, mas sabe, o medo impede eles de tudo.
É o medo de que vai acontecer, é o medo de que vão fazer tal coisa e de que o mundo vai virar tal coisa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos que estar nas mãos de Deus. Nós temos que estar nas mãos de Deus, sempre, em todo momento. Você pode procurar segurança aqui nesse mundo, você pode estar num bunker, você pode ter um exército cuidando de você, ao redor de você 24 horas, você pode ter uma frota de seguranças e isso não vai garantir para você segurança, porque a nossa segurança está em Jesus. Eu creio que assim como o medo lhe leva para uma prisão, a fé lhe leva a ser livre. Então nós precisamos nos manter firmes em Deus e não cair no laço do diabo, nem no laço do pecado e nem no laço do medo. Você tem que ser livre dessas coisas para a sua vida ir para frente. E se você conseguir ser livre tanto do pecado quanto do medo, você vai poder viver o que Deus escreveu para você viver aqui nessa terra. Eu creio, vem tempos onde muitas oportunidades surgirão, muitas coisas boas surgirão, mas só iremos alcançar essas oportunidades se andarmos por fé e não por vista. Deus está chamando a mim e a você a andarmos por fé e não por vista. E se andarmos por fé, acessaremos o poder de Deus. E quando isso acontece, uma unção de rompedor é liberado sobre a tua vida e você vai abrindo caminhos, você vai entrando em lugares e você vai chegando aonde Deus tem preparado para você. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Sei que essa foi uma palavra profética. Quero também pedir a você que recebeu essa instrução, amém, que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas. No nome de Jesus, que nem o pecado e nem o medo possam prender você e que você viva por fé, amém? E que você viva tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, compartilhe agora, manda aí para teus amigos, parentes, grupos que você está, compartilhe nas tuas redes sociais, compartilhe essa oração, amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu sei que Deus é poderoso para nos abençoar e estamos essa semana orando por direções especiais, orando também por provisão financeira, amém? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Essa é a frase profética dessa semana, quem pede recebe. Então escreve aí, Senhor, dá-nos sabedoria. Faça a oração, diga, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Glória a Deus, amém? Diz assim o Salmos 91, enquanto eu leio, você escreve aqui nos comentários seu pedido de oração e compartilha com 7 pessoas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, vou orar também pelo seu pedido de oração. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, derrama da tua graça e do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo,
para que os bloqueios, os impedimentos saiam do caminho dela agora. Eu vou agora contra toda ação maligna que tem impedido essa pessoa de entender o que Deus tem para a vida dela, tudo aquilo que tem mantido ela focada em lutas, em problemas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que ela comece a se focar agora no alto, a focar naquilo que Deus tem para a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, dá direção para os teus filhos e também dá uma sabedoria especial para eles resolverem problemas. Oro também por prosperidade, Pai, para que o Senhor abra portas de prosperidade, de provisão, traga recursos, abençoe os negócios, traga mais clientes, dê destreza para essa pessoa em todo o seu trabalho. Oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor levante grandes colunas no reino de Deus, pessoas que vão ser prósperas, abençoadas e vão poder fazer a diferença no reino. Eu oro também em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, meu Deus, que tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa para tentar paralisá-la através do medo, que esse medo seja agora rechaçado em nome de Jesus. Nós repreendemos todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que tem trazido pavor, tudo aquilo que tem travado a vida de pessoas, e eu oro em nome de Jesus, nada mais vai impedi-la de caminhar com Deus, nada mais vai impedi-la de avançar, nada mais vai impedi-la de viver o extraordinário de Deus. Senhor, toque-a com o teu poder e com a tua graça, toque-a com o teu favor. Eu oro, Pai, para que seja desfeito agora o laço do inimigo, seja desfeito agora toda ação contrária que tenta impedir, que tenta de alguma maneira, Senhor, bloquear o caminho dessa pessoa. Senhor, que o inimigo não tire essa pessoa do teu propósito. Eu oro para que o Senhor a fortaleça, e se alguém, Senhor, tem sido tentado aqui, se alguém tem sido levado, Senhor, para ser abatido pelo inimigo no pecado, dá livramento agora e tem misericórdia, Senhor. Oramos para que o Senhor nos livre de toda a tentação, nos livre de toda a maldade, nos livre, Pai, daquilo que é cilada do diabo, em nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, por toda pessoa que tem caído no vício, toda pessoa, Pai, que não tem se cuidado, não tem se cuidado. O inimigo tem, de alguma maneira, trazido uma desilusão a ela, trazido uma tristeza, ela não tem se cuidado. Ela não tem se cuidado, Senhor, contra o pecado, contra o medo. E eu oro agora para que o Senhor a liberte e para que ela se coloque como uma vigia, como uma intercessora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe nossos filhos, abençoe nossa casa, traz paz ao nosso lar. Oramos também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja todo tipo de milagre agora. Eu oro para essa pessoa que perdeu os movimentos, para que haja cura. Eu oro para essa pessoa, Pai, que sente dores no corpo, para que seja curada agora. Que o toque de Deus venha sobre ti. Senhor, arranca a ansiedade e traz paz, traz alegria para a vida dessa pessoa no nome de Jesus. Apresento diante de Deus todo pedido de oração em favor dessa pessoa, em favor de outras pessoas que talvez estejam até num hospital. Eu oro por um milagre de Deus. E aquele, Senhor, que se sente travado, que haja um destravar na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, Deus é fiel. Amém? Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, já estaremos juntos. Estarei também fazendo a oração direto de São Paulo. Um abraço a todos, orem por nós, pelo nosso retorno e que Deus os guarde e os prospere mais e mais. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos proteção, livramento, direção de Deus, e também oramos por uma grande porta. Senhor, nos abra grandes portas, grandes oportunidades para a honra e glória do nome de Jesus. Reconhecemos, ó Deus, o quanto precisamos de Ti, da Tua presença na nossa vida. E oramos para que a glória do Senhor entre agora no nosso lar, toque em nossa família, encha os nossos quartos,
de um ambiente sobrenatural. E aonde houver confusões, conflitos, perturbações, nós damos uma ordem: saia no nome de Jesus Cristo. E damos uma ordem a toda enfermidade, a toda insônia, a todo tipo de tensão e todo tipo de trevas. Saia agora, renda-se ao poder e ao nome de Jesus Cristo. Oramos para que dentro da nossa casa haja paz, alegria, saúde, um sono reparador, que dentro da nossa casa haja a alegria constante, a força de Deus. Eu oro, Pai, por toda pessoa que está cansada emocionalmente, fisicamente, para que o Senhor a toque e dê força aos cansados, dê força aos sobrecarregados. Tira todo o peso, tira todo o jugo, Jesus. Tu és o destruidor de jugos. E nós quebramos agora na autoridade de Cristo Jesus, nosso Senhor, todo jugo espiritual, todo peso, agora. E oramos, dando bem-vindo ao Espírito Santo no nosso lar, dando bem-vindo ao Espírito Santo na nossa vida. Graças, graças te damos, Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Muita paz na tua casa, muita paz no teu lar. Eu também quero dar as saudações a todas as crianças que estão aí também. Tem muita criança que nos assiste junto com os pais. Que Deus abençoe todas as crianças, até os bebezinhos de colo. No nome de Jesus, saúde sobre vocês eu ministro, em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar um testemunho muito bonito da Maria. Maria Elizabeth é o nome dela. Ela escreveu assim: eu fui diagnosticada com artrose e há 2 anos eu venho cuidando. Às vezes estou bem, outras com muitas dores. Acompanho suas orações e seus propósitos. A medicina diz que não tem cura, mas aprendi com as suas palavras a crer. E um dia o Senhor orou por dores nos joelhos, por alguém que estava sofrendo com muitas dores, com artrose e desesperada. Tomei posse da sua palavra. Eu não conseguia andar, levantar ou movimentar minhas pernas. Estava sendo um transtorno. Há cerca de 2 semanas eu venho melhorando. Estou andando, levantando, movimentando meus joelhos e as dores acabaram. E a cada dia estou melhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A tua alegria é a nossa alegria. Que o Senhor traga restauração total e completa sobre a tua vida, no nome de Jesus. Maria Elizabeth, Deus pode, Ele pode muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Tem um texto da palavra de Deus, que é Provérbios 4, verso 23 e 24, que eu quero ler para vocês. Aqui tem uma instrução de Deus para cada um de nós. E diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Não deixa entrar no teu coração certas coisas, porque tem certas coisas que acontecem ao nosso derredor que nos chateiam, nos aborrecem profundamente, nos deixam tristes. E se a gente começar a segurar esse pensamento tóxico, ruim, e colocar para dentro do coração, ele acaba contaminando a nossa fonte. Porque a Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida. Diga assim comigo: eu não quero guardar o que é ruim, só quero guardar o que vem de Deus. Mais uma vez, eu não quero guardar o que é ruim, eu só quero guardar o que vem de Deus. E existem algumas verdades que o Senhor me mandou escrever para te abençoar. A primeira delas é: tem problemas que não são nossos. Não pare de viver por causa de ninguém. Eu volto a dizer: não pare de viver por causa de ninguém. Tem gente que cria o problema e depois quer transferir o problema para o outro. Ele se endividou, não foi prudente, viveu de forma errada e agora que tem que pagar a conta é o pai, é a mãe, é o amigo, é o irmão,
e seja lá mais quem for. Isso é errado. Quantas vezes você perdeu o seu sono preocupado com outras pessoas? Gente que largou, sabe, uma bomba no seu colo, depois virou as costas e disse assim: resolva isso, descasca esse abacaxi. Isso aconteceu várias vezes comigo, com a minha esposa. Das pessoas mandarem mensagem para a gente, principalmente na época que eu pastoreava a igreja, mandava uma mensagem assim, 10 para meia-noite, a gente se preparando para dormir. E a pessoa vinha, sabe, com um problema em cima da gente, para a gente resolver. Quantas vezes me levantei na madrugada para auxiliar casal que brigou, que discutiram, que deu caso de polícia, não foi uma nem duas vezes. Me lembro, chegando em casa 2 da madrugada, resolvendo o problema dos outros. Então, há certas coisas que nós não podemos pegar para a gente. E sabe o que é pior? Uma vez, eu e minha esposa conversamos sobre isso e a gente decidiu, sabe, não ocupar mais a nossa atenção com algumas coisas antes de dormir. Porque tinha gente que brigava e depois nos ligava na madrugada, a gente ajudava, orava e eles iam dormir, a gente ficava acordado. E tem muita gente que faz isso. Eles causaram o problema. Eles fizeram o que era errado e agora você vai ter que consertar? Não. Essa transferência de responsabilidade, eu tenho falado aqui constantemente sobre isso. Além de ser um pecado, é um problema que você não pode carregar. Então, quem fez o problema, resolva. O máximo que podem pedir para você é orar por essa situação. Agora, querer te envolver no que eles causaram, querer que você pague por algo que você não tem culpa, não deixe de viver por causa de ninguém. Há pessoas que interrompem a sua vida somente para resolver o problema dos outros. Tem muito filho, tem muita filha que transfere para o pai e para a mãe os problemas que eles causaram. Guarda teu coração disso. Sorria e seus inimigos vão ranger os dentes. Quando você sorri, quando você está feliz, quando você está alegre, seus inimigos vão odiar isso, porque eles esperavam que você estivesse triste. Eles esperavam que você estivesse chorando. Eles esperavam que você desistisse. Pensamos que não temos inimigos. Pensamos que todo mundo gosta da gente. Você não está vivendo no mesmo planeta Terra que eu. Não é todo mundo que gosta da gente. Não é todo mundo que nos quer bem. Não é todo mundo que nos abraça, que está sendo genuíno, que está sendo verdadeiro. Quantas pessoas vieram pedir perdão para mim nos últimos anos? Pessoas que eu nunca fiz nada para elas. Pessoas que, sabe, os amo, que eu nunca tive problema, mas o inimigo colocou algo no coração delas contra mim. E, sabe, eu vou dizer uma coisa para você. O inimigo, ele tenta usar pessoas, ele atira pessoas contra você para lhe entristecer, para tentar até mesmo, sabe, de alguma maneira, serem um problema na sua vida. Mas Deus é maior. Então, sorria. Seus inimigos vão odiar isso. E o Senhor vai preparar uma mesa na presença deles para você. Creia, Deus tem o poder de reverter essa maldade em bem. Porque das duas uma, quem é seu inimigo ou muda
ou Deus vai tratar dessa pessoa. Eu estou lendo 1 Samuel, e como Davi perseguia, aliás, como Saul perseguia Davi. Era incrível como Saul não conseguia tirar Davi, sabe, da sua cabeça. Davi teve mais de uma oportunidade de terminar com aquela perseguição. Mas Davi decidiu não tocar no ungido do Senhor. Em uma vez, Davi corta o pedaço do manto de Saul e disse: olha, Saul, eu tive por isso aqui de fazer justiça com as minhas mãos e não fiz. E depois Davi pega a lança e uma bilha d'água que estava próximo à cabeça de Saul e diz para Saul: Saul, mais uma vez, eu tive a oportunidade de fazer justiça e eu não fiz. Porque eu não tenho nada contra você. E o Senhor é a minha testemunha. As pessoas que se levantam contra você podem estar muito enganadas. E você tem que crer na salvação do Senhor e que o Senhor é quem luta por ti. É o Senhor quem te guarda. Por isso, sorria, porque você tem alguém que está pelejando por você. Sorria, porque Deus está com você. Se você ler a história de Nabal, Nabal foi alguém assim dissimulado, maldoso. Davi protegeu os pastores dele no campo, alimentou os pastores dele, ajudou a cuidar dos rebanhos. E quando Davi pediu de forma muito humilde, ele pediu: me dê alguma coisa para mim, para os meus soldados. Nabal escancarou o orgulho, liberou palavras de maldição contra Davi, o julgou, foi injusto. Mas a Bíblia diz que em menos de um mês, Deus tocou em Nabal. Então você tem que sorrir diante dos teus inimigos. Eles vão odiar isso, porque eles pensam que estão fazendo alguma coisa contra você, e não é contra você. A luta deles é contra o Senhor que está na tua vida. Então fique em paz, sorria. Seus inimigos não vão gostar disso. Outra coisa que nós temos que guardar o nosso coração é de não reclamar. Quando você não reclama, você libera o agir de Deus na sua vida. Poderia reclamar, poderia falar alguma coisa, mas eu vou ficar quieto. Eu vou deixar Deus agir em meu favor. Nós temos que compreender essa grande verdade. Deus age em nosso favor. Deus está à frente da minha vida. Sabe o que eu acho lindo? Quando você não tiver resposta para alguma coisa na sua vida, preste bem atenção nisso, porque isso é um princípio espiritual. Quando você não tiver resposta para algo na sua vida, faça como Abraão e diga: Deus proverá. Eu não sei porque isso está acontecendo no meu casamento. Deus proverá. Eu não sei porque eu estou passando por essa privação financeira. Deus proverá. Eu não sei porque que esse problema se apresentou diante de mim. Deus proverá. Comece a liberar essa palavra em vez de você reclamar. Em vez de você dizer que vai desistir, por que Deus não está agindo, por que eu estou indo na igreja, as coisas não estão melhorando, por que eu estou orando e eu estou sendo atacado, em vez de você reclamar, porque a reclamação paralisa o agir de Deus. Espera aí, você recém falou que não reclamar libera o agir de Deus? Então, reclamação paralisa o agir de Deus. Não reclamar libera o agir de Deus. Então, para tudo que eu não tiver resposta na minha vida, eu vou dizer: Deus proverá. Para tudo que eu não tiver resposta, Deus proverá. Deus proverá. Deus fará alguma coisa. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Deus proverá. Deus proverá um escape. Deus proverá uma saída. Deus me guardará. Escreve aqui nos comentários: Deus proverá. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Guarda ele. Não deixa nada entrar aí
que possa contaminar a tua relação com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com 8 pessoas. Nós vamos fazer uma oração muito específica essa noite. Nós vamos orar para que o Senhor venha prover um escape e uma saída. Para você que está passando por uma situação que você não vê como vai sair disso. Deus proverá um escape para você. Amém? Deus proverá um escape. Deus proverá. Você crê? Então compartilha aí com 8 pessoas. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo de defesa, de ataque. Quero convidar você, nesse domingo, eu vou estar ministrando às 9 da manhã e a minha esposa às 18 horas. E nós estaremos também ungindo os doentes e orando em favor deles. Vai ser algo especial que vai acontecer nesse domingo. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E olha só, você que quer adquirir o meu devocional novo, tá? Café com Jesus. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o novo Café com Jesus, volume 2. Os nossos devocionais são perpétuos, são atemporais, melhor dizendo, atemporais, ou seja, você pode começar a ler eles hoje e você pode ler 2, 3 devocionais por dia, sem problema, porque eles são atemporais. Você pode ler em um mês, você pode ler em 2 meses, são devocionais, são várias palavras, várias direções. Vai abençoar muito a tua vida. E se você quiser adquirir os nossos livros, esses 2 aqui assinados e com um salmo que Deus colocar no meu coração para te entregar, então você vai lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquire o seu até a meia-noite de hoje. Mas amanhã eu não vou poder comprar? Pode, eu só não vou poder assinar, porque eu me programei essa semana e a semana que vem que eu estaria assinando, porque depois a minha agenda já volta a ficar um pouco mais intensa e daí eu não vou conseguir assinar livro como eu estou assinando, certo? Então, se você quiser adquirir, eu vou mandar um salmo que Deus colocar no meu coração, tá? Então eu estou ali, né, colocando o seu nome ali com um dizer, e o Senhor vai colocando um salmo no meu coração e eu vou escrevendo, seja os Salmos 23, Salmos 91, Salmos 121, Salmos 50, enfim, o que Deus colocar no meu coração, certo? E aí você vai ler esse salmo, você vai orar para o Espírito Santo fala comigo nesse salmo aqui, tá bom? Então, se você quiser adquirir, hoje mesmo entra no meu site www.vinicius17.com.br e adquire o seu livro, tá bom? Salmos 91. Deixa eu declarar esse salmo aqui sobre a tua vida. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu te abençoar agora, em nome de Jesus, não importa, sabe, o estado que está a sua vida. Jesus Cristo, chama por Ele agora. Você pode estar num quarto, você pode estar voltando para casa do trabalho, você pode estar no metrô. Chama por Jesus e diga assim: Jesus, eu invoco o teu poderoso nome. Diga assim: Jesus, tu és o Senhor da minha vida e o Senhor da minha casa. Diga isso, diga. Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz que invoca o nome do Senhor será salvo. Invoca com fé. Invoca com fé o nome de Jesus agora. Senhor Deus, toca com o teu poder.
na vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Eu te peço, toque-os e tudo que estiver ligado a eles seja abençoado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, nós invocamos teu poderoso nome e declaramos: nenhuma treva, nenhuma ação contrária, nenhuma inveja, nenhuma ação do inimigo contra a vida dessa pessoa e tudo aquilo que estiver em curso contra a vida dela prosperará. Eu declaro em nome de Jesus Cristo avanço nessa vida. Cancelamos mentira, invenção, malfazejo, oração contrária, injustiça e qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de segundas intenções. Colocamos diante do Senhor agora toda maldade e quebramos o poder do inferno, quebramos a ação maligna no nome de Jesus Cristo. Seja livre, quebramos todo tipo de palavra negativa, todo tipo de situação adversa, nós declaramos e lançamos uma palavra no mundo espiritual. Deus proverá um escape, Deus proverá uma saída, Deus proverá um recurso, Deus proverá uma solução, Deus proverá com sabedoria, Deus proverá com favor no nome de Jesus Cristo. O Deus proverá, Jeová Jirê, está na nossa vida. Nós cremos em nome de Jesus Cristo. O Deus da providência está em mim, habita em mim, proverá, moverá as coisas na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Eu apresento essa vida e essa família. Eu te peço, enche este lugar com a tua presença, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Compartilhe agora com 8 pessoas. Se você recebeu essa oração, você vai compartilhar agora. Manda aí, pega o linkzinho, compartilha e que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estarei aqui junto com você. Lembrando a todos que segunda-feira eu vou começar um propósito de 14 dias. Oração para 1000 vezes mais. Eu vou mostrar para você na Bíblia, em Deuteronômio, o que está escrito ali, certo? Vou começar 14 dias para 1000 vezes mais. Aí você diz, puxa, mas 1000 é muito. É muito, mas para Deus não tem limite. Para Deus não tem limite. Que Deus te abençoe. Paz e graça na tua vida.